Então ele tinha vontade de psicografar romances mediúnicos. E ele faz esse pedido a Emmanuel, que é o espírito mais presente na sua tarefa mediúnica. E Emmanuel disse a ele que para a psicografia de romances era necessário que ele tivesse uma entrega maior, anular todos os seus ímpetos mentais e emocionais de revolta, de insegurança, de insatisfação, ser uma mente passiva. Como às vezes um aparelho que a gente precisa utilizar, e esse aparelho demanda uma corrente elétrica, ele é totalmente passivo. Ele não pode ter vontade própria. Imagina que a gente vai no liquidificador para fazer algum tipo de serviço e ele só trabalha quando ele quer. Você dá a partida ali, né, naquele motor que vai fazer a movimentação, mas aí ele não funciona, ou ele só funciona com aquilo que ele quer trabalhar, ele acaba perdendo utilidade. Um médium, ele tem que estar passivo para o trabalho. Então, ele não pode chegar, por exemplo, num trabalho mediúnico, já com alguns pedidos na sua mente. Ah, vamos atender fulano de tal, vamos atender ciclano, nós vamos fazer uma vibração para esse ou para aquele. Não, ele tem que entrar ali como um aparelho sem nenhum tipo de vontade e se submeter às correntes mentais dos espíritos que foram designados, que foram preparados, que foram, né, organizados pela espiritualidade para aquele dia, para aquele trabalho. Eles organizam esses espíritos de acordo com a função do trabalho. Nós vamos abrir, por exemplo, uma reunião de desobsessão. Então, nós vamos ter a presença dos espíritos mentores, que vão orientar os trabalhos, possivelmente os trabalhos da noite, e depois nós vamos ter espíritos ligados a processos obsessivos. Nós vamos ter um trabalho de cunho científico, de evocação, de orientação. Então, cada trabalho precisa ter um corpo, precisa ter uma cara. E o grupo que trabalha nessa proposta precisa ter um comprometimento para ser uma ligação com a espiritualidade sem interferências, intermitências, sem ficar naquela insegurança, sem toda hora ficar recorrendo para saber se aquilo que ele está fazendo é dele, se não é. Se ele não aprender a silenciar a própria mente, que é o estado, né, de passivo que um aparelho tem para ser intérprete da função que lhe foi destinada. No caso do médium, quanto mais acelerada a sua mente, maior energia demanda para que os espíritos silenciem o seu pensamento e promovam a comunicação. E essa comunicação vai sofrer interferências, porque ele tem uma mente extremamente criativa, extremamente agitada. Então, por exemplo, ele tem um pensamento relativo a uma comunicação ligada a um crime. Ele então idealiza o crime, ele então pensa em personagens. É a mente que, recebendo um influxo, trabalha por conta própria e não no estado de passividade, anulando-se para que a comunicação seja cada vez mais autêntica. Como nós citamos o exemplo do livro, quando Emmanuel disse a ele que precisava de um estado mental muito puro para aquelas comunicações, ele conta, no próprio Pinga Fogo tem esse tipo de declaração que ele faz, que ele levou, se não me engano, cerca de 3 anos se preparando mentalmente para que ele pudesse dar uma passividade em uma obra que é encadeamento de ideias. Diferente, por exemplo, de uma mensagem. Uma mensagem você vai ter ali em alguns minutos, e ela não tem outras que vão dar seguimento. Às vezes é uma mensagem de despertar, é uma mensagem de consolo, mas um romance, um livro, ele tem um encadeamento de ideias. E para isso é necessário um estado mental que nem Chico tinha
romances. Que nem Chico tinha na época que ele se candidatou a ser um médium romancista. Levou um certo tempo para que ele pudesse se adaptar e não deixar que as experiências familiares, família muito numerosa, casa muito cheia, várias mentes pensando ao mesmo tempo, criando campos de energia, viessem a interferir no seu estado mental, no seu estado emocional, e então ele pôde oferecer a Emmanuel um estado de consciência mais tranquila, mais passiva, e pôde psicografar, né? Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, que é uma linha de romances que contam parte da vida de Emmanuel e, sobretudo, de grande profundidade do campo da mediunidade, com muito pouca interferência do pensamento do médium. E aí nós vemos assim, mas tem médiums, por exemplo, que citam que mentalmente discutem com os espíritos quando estão recebendo uma obra, mas para que a gente possa estudar a essência da mediunidade, o estado de passividade, ele deve ser um estado natural. E às vezes nós temos muita dificuldade em chegar a esse estado simplesmente porque não temos o hábito de uma meditação, o hábito de expandir o pensamento. Nós estamos sempre ligados a noticiários rápidos da internet, que são apenas trechos chamativos, e a gente lê só aquilo, não adentra a informação em profundidade, não pesquisa a fonte da informação. Então, nós temos muito pouco hábito em expandir, em dar vazão ao conhecimento. E no caso da comunicação, a meditação nos ajuda bastante, porque naquele momento a gente entra num processo de desacelerar o pensamento dos automatismos naturais da vida para contemplar, para entrar em sintonia a uma corrente mental superior. Não pense que uma prece de 30 segundos vai nos colocar em condições de interpretar o pensamento de qualquer espírito. Se eu não tenho um processo de educação do pensamento, de educação das posturas mentais, emocionais, sentimentais, que vão me dar vazão. Aí alguém pode falar assim, mas existem pessoas que não se preocupam em nada com isso e produzem mediunicamente. Não, produzem fenômeno. São geradores de fenômeno, mas sem qualidade mediúnica. Sem qualidade a nível de ter utilidade à mediunidade que às vezes são portadores. E a proposta que esta obra nos dá é uma proposta de investigação, de conhecimento e de processo, para que a gente possa ter um melhor aproveitamento das oportunidades mediúnicas que as casas espíritas precisam gerar. Nós passamos por um período onde diversas casas espíritas, principalmente na nossa região, não têm um trabalho mediúnico porque não tem um grupo interessado em dar qualidade ao fenômeno mediúnico. Nós temos uma busca incessante de pessoas fenômenos, de pessoas que resolvem problemas, de pessoas que fazem atendimentos mágicos, de empreiteiros de sessões, que vão, de uma hora para outra, nos libertar daquilo que cabe à nossa própria responsabilidade. Mas gerar um grupo de pessoas compromissadas, comprometidas com a doutrina espírita, com o seu desenvolvimento moral e intelectual, nós estamos ainda um pouco distante. Começa-se agora esse despertamento natural e nós temos a certeza que em breve novos grupos irão gerar com essa ideia, com esse propósito, com esse direcionamento, e vamos colher bons frutos, porque esta é a metodologia do próprio codificador.
Na semana passada, nós começamos a estudar esse capítulo e paramos num subitem intitulado Expressões de Analogia. E isso fala para nós. Aplicando conceitos expedidos aos nossos estudos da mediunidade, recordemos a analogia seguinte existente entre circuito hidráulico, elétrico e mediúnico. Então, na verdade, ele vai fazer para nós, através de uma comparação, que não é uma comparação real, é apenas para que se tire a ideia do processo do circuito, o que que a gente precisa para um melhor trabalho no campo da mediunidade. O primeiro circuito que ele fala para nós é o circuito hidráulico. O circuito hidráulico, ele precisa de um curso para a água. Todos nós temos um circuito hidráulico dentro de casa. Nós temos um reservatório lá em cima da casa, que é uma caixa d'água onde fica, e os canos partem dela para as atividades que nós precisamos. Por que que a caixa d'água fica em cima e não embaixo? Para que a gravidade dê caminho a esse circuito. Se eu não tenho um processo de gravidade, eu preciso de algo que impulsione, que faça com que esta água movimente-se dentro da encanação. Nós temos o fluxo elétrico. O fluxo elétrico se dá em condutores, em fios. Ele entra por uma parte, processa dentro desse fio, descontando a resistência e sai pelo outro extremo, fazendo o caminho de retorno até o gerador, que mantém a diferença de potencial. E nós temos a corrente mediúnica que nós estudamos dentro de um campo, aonde nós vamos ter a mente geradora do processo, que é a mente espiritual, e a mente que vai transmitir, que é a mente mediúnica. Aqui se faz um processo de corrente mental, aonde o pensamento vai fixar essa ideia e, ao mesmo tempo, transformá-la num processo mediúnico. Para que a gente tenha curso d'água, é necessário ter uma pressão hidráulica. Para que a gente tenha a corrente elétrica, é necessário uma diferença de potencial. E para que a gente tenha um processo mediúnico, é necessário um processo de sintonia mais mental, ou sintonia psíquica. O processo da obsessão se dá de que forma? Sintonia mental. Então, o processo de obsessão é um processo mediúnico? Sim, porque mediunidade não é aquele que percebe o pensamento dos espíritos e que consegue fazer com que esse pensamento se verbalize. O processo obsessivo é a mesma coisa. O espírito obsessor influencia uma mente e é realimentada pela sua própria sintonia. Obstáculos que podem acontecer. Por exemplo, aqui, uma obstrução no encanamento. Aqui, uma resistência do próprio condutor. E, no processo mental, ele escreve para nós: nós temos desatenção do médium. O espírito comunicante, ele gera um pensamento apelo. E o médium sustenta esse pensamento por uma aceitação. Mas se a sua mente é uma mente inquieta, ele está sempre num processo de desatenção. Imagina aquela pessoa que está lendo com a televisão ligada, com o rádio ligado, conversando com alguém. Ela está num processo de desatenção, porque ela não tem foco. Para o trabalho mediúnico, para que se sustente esse campo de ação psíquica, é necessário foco. Por mais que você se anule, você vai concentrar
na ideia que surge-lhe à mente. Então, a desatenção, ela é uma dificuldade para o equilíbrio do circuito. Uma outra que ele cita aqui para nós, a inibição. A pessoa muito inibida, a pessoa muito, né, vergonhosa, que às vezes sente, mas fica assim, mas eu não vou falar nada, alguém aqui vai estar vendo, se alguém me falar, me dê confiança, eu coloco para fora. E perde-se a oportunidade, porque cabe ao médium que está aqui nesse processo a confiança, o conhecimento de tudo aquilo que o envolve. Quando ele tem confiança, conhecimento, ele sabe anular o seu pensamento e, ao mesmo tempo, registrar aquilo que está vindo até ele. Então, o processo é mental, é tão natural dessa forma? Sim. Então é muito fácil o médium mistificar com o próprio pensamento. Se ele for uma pessoa leviana, com certeza. Ou se ele for uma pessoa sem conhecimento. Agora, se ele tiver conhecimento, ele sabe que naquele momento ele precisa silenciar a sua mente para registrar o pensamento dos espíritos. Agora, como é que ele faz isso se ele vai para a reunião já com uma ideia daquilo que ele tem que produzir? Ele vai, aí o vizinho dá um nome, põe meu nome na vibração, pede para fulano, pede para o meu filho que está doente, para outro que está desempregado, para o outro que não consegue casamento. E o que, que acontece com ele? Ele chega lá, ele está com tudo isso na cabeça, não consegue silenciar e interfere no processo justamente porque a sua mente está carregada de pessoas que querem tomar o lugar da espiritualidade na pauta do trabalho. E se isso não acontece no caminho para o centro, acontece com pessoas dentro da casa espírita. Falo isso de experiência própria. Participei de trabalhos mediúnicos onde os próprios médiums pediam a outros médiuns que fizessem visitas espirituais porque as suas vidas estavam em dificuldade. Isso chama cooperativa de atendimento. Um quer que seja atendido e, ao mesmo tempo, atende um parente do outro, e assim vai sucessivamente, de forma a dificultar. Isso é uma resistência ao trabalho da espiritualidade que tem uma pauta. Então, se eu vou para lá, o médium, eu estou precisando de ajuda, ora com sinceridade, entregue-se à espiritualidade, confia. Mas nesse momento, silêncio. Deixa que a espiritualidade fale. Não tem o ímpeto de querer ajudar, coloque-se em disposição, mas silencie a mente. E aí sim você vai escutar aquilo que é para transformar em comunicação. Para que o curso d'água, diz ele para nós, apresente pressão hidráulica uniforme, superando a resistência de atrito, é necessário o concurso da bomba ou a solução do problema de nível. Então, por exemplo, nós temos a nossa residência, a caixa d'água está lá em cima. Então, como nós temos aqui uma solução do processo de nível, quando a água descer, ela vai descer com uma continuidade, com uma pressão, justamente porque a gravidade está influenciando. Mas para que a água chegue lá em cima, é necessário o trabalho de uma bomba. Essa bomba, ela suga o líquido, dá a ele pressão e movimento para que ele vá lá em cima e dê continuidade a esse sistema. Se nós desligarmos a bomba, a água por si só não vai vencer a própria gravidade e chegar em cima da casa. Então, nós precisamos do quê? De um gerador de movimento nesse circuito. Para que a corrente elétrica se mantenha com intensidade invariável, equacionando os impositivos da resistência elétrica, é imprescindível que o gerador assegure a diferença de potencial
nutrindo-se o movimento da elevada carga de elétrons conforme as aplicações da força. Então, por exemplo, a gente tem energia elétrica dentro de casa. Para que a gente tenha essa energia, há geradores trabalhando nas subestações, há geradores trabalhando nas usinas geradoras de energia elétrica, para que essa energia chegue aqui com uma continuidade, para que ela chegue aqui em condições de transformar, né, em luz, em calor, em som, em imagem. Então, nós precisamos aqui de um gerador, e esse gerador assegure a diferença de potencial. Tendo a diferença de potencial, eu tenho um movimento de ida e um movimento de retorno para separar as cargas, fazendo um movimento contínuo dentro do circuito. E para que se garanta a complementação do circuito mediúnico, com a possível anulação das deficiências de intercâmbio, é preciso que o médium ou os médiums, em conjunção para determinada tarefa, se consagrem de boa mente à manutenção do pensamento constante de aceitação ou adesão do plano da entidade ou das entidades da esfera superior que se proponham a utilizá-los em serviços de elevação ou socorro. Então, o circuito mediúnico ele tem um processo de interferência maior, porque nesses aqui eu tendo uma bomba ou uma solução de nível, está resolvido. Nessa aqui eu tendo um gerador, também está resolvido. Mas num processo mediúnico, nós temos uma questão maior, porque nós estamos aqui dentro de uma sala de trabalhos mediúnicos e nós temos alguns participantes. Vamos colocar que desses participantes nós tenhamos 4 médiums em trabalho ou em condições de gerar algum trabalho mediúnico. E nós temos aqui doutrinadores, passistas que compõem o grupo. Esses trabalhadores precisam ter um comprometimento com todo o processo de sintonia. Aí esse aqui está aqui sentadinho e fala assim, mas a comunicação está partindo deste médium. Eu não tenho que estar em sintonia, eu posso, nesse momento, estar pensando fora do trabalho. Não posso. Porque se eu vou gerar um campo de sintonia, o espírito comunicante está aqui. O campo de sintonia com esse médium está aqui. Mas a reunião também é um campo. Ela é o somatório de todos os integrantes. Então, qualquer pessoa, seja médium, em condições de trabalho, doutrinadores, passistas, interferem no campo. Esta é a primeira questão, porque reunião mediúnica não deva ter assistência. Nossa reunião é aberta. Quem estiver aí de fora que quiser assistir, pode assistir. Qualquer pessoa despreparada interfere no campo. Aí a espiritualidade tem que fazer barreiras vibratórias, magnéticas, para que o pensamento não atrapalhe. Então, a gente não contribui e aumenta o trabalho da espiritualidade. Outro ponto, pessoas que estão ali sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de orientação. Então, ele está aqui e está criticando o trabalho. Eu acho que esse trabalho que esse médico está fazendo está errado. Tem alguma coisa ali que eu não concordo. Que tipo de campo ele está gerando? Porque ele está emanando energia mental e contribui para a qualidade geral do trabalho. Então, se nós não tivermos um grupo unido, se nós não tivermos um grupo compromissado, se nós não tivermos respeito entre os frequentadores, afeições sem preferência, o nosso grupo caminha para o fracasso.
Ah, mas gera uma série de fenômenos, mas sem qualidade nenhuma. Ah, mas aí a gente vai falar assim: "Ah, mas existem, por exemplo, trabalhos espiritualistas que nada disso é levado a sério. E os espíritos que lá estão, eles conseguem orientar, eles conseguem, às vezes, até curar alguma coisa que alguma situação que chega até eles". Ótimo. Isso é sinal que a espiritualidade que está lá usa o que ela tem de melhor naquele momento para aproveitar aquela situação, recursos de pessoas, pessoas bem intencionadas, mas se estas pessoas que compõem esse trabalho tiverem esse conhecimento e levarem para ali um sacerdócio, uma renúncia, porque para o trabalho mediúnico eu preciso de preparação física, de preparação mental, de preparação emocional, que eu não vou conquistar 15 minutos antes da reunião. Quantas vezes aconteceu, por exemplo, na casa que a gente frequenta, e pessoas que chegavam já em cima do horário de fechar, dizendo: "Não, não feche a porta não, que fulano está chegando. Ele está vindo correndo do trabalho, numa renúncia para participar". Completamente equivocado. A pessoa pode estar cheia de boa vontade, mas no trabalho mediúnico eu preciso de um tempo antes de chegar. Eu preciso de me recolher por alguns instantes em meditação. Eu preciso de uma alimentação frugal. Aí eu venho direto do trabalho sem comer nada, então eu tenho uma série de comportamento orgânico da fome, da glicemia que cai, daqui a pouco eu estou achando que eu estou sob trabalho mediúnico, porque eu estou transpirando, eu estou com um problema de glicose, porque eu estou sem alimentação há muito tempo. Então, são essas adaptações ao nosso quadro de trabalho, de atividade, que vão dar condições para um trabalho melhor. Tem pessoas que chegam tão cansadas que dormem no trabalho mediúnico, sem nenhum tipo de utilidade para o trabalho e cedendo a obsessores, né, a sua condição no seu desdobramento infantilizado ali dentro. É uma coisa muito séria. Então, se nós vamos fazer um trabalho, nós precisamos ter essa consciência que o meu comportamento mental, porque o social eu controlo, eu posso estar ali, né, naquela pose de quem está concentrado, orando, mas mentalmente eu posso estar em outro ambiente. Eu tenho que estar, durante o trabalho mediúnico, mentalmente ali dentro. E mentalmente produtivo, e mentalmente com qualidade, e mentalmente com respeito, e mentalmente com doação. Ah, mas eu não consigo fazer isso, então tome cuidado com a desencarnação. Porque quando desencarnarmos, nós vamos viver nesse processo mediúnico. E talvez mentalmente eu não consiga ficar numa colônia, porque lá todos pensam no bem, todos estimam o crescimento espiritual, têm o hábito da prece, e talvez por eu não conseguir ficar lá, eu tenho que ficar nas regiões inferiores, nas regiões de tratamento ou de expurgo. Então, se eu tenho dificuldade de me manter ali dentro, que eu fique em oração, que mentalmente eu cante músicas espíritas de elevação, que me relaxe, que eu faça ali, né, todo um trabalho de respiração, de tranquilidade, para que aos poucos, e me adaptando a essa realidade, eu possa silenciar a minha mente, para que os espíritos encontrem condição de trabalhar. Então, enquanto o médium estiver ali dentro, ele precisa estar sendo ou fazendo o papel do gerador da bomba hidráulica. E qual que é o papel? É a manutenção do pensamento constante, de aceitação da ideia que está sendo enviada, ou de adesão ao plano da entidade ou das entidades da esfera superior que se proponham a utilizá-los em serviço de elevação ou socorro. Imaginemos um médium despreparado. Ele chega para o trabalho mediúnico, não teve orientação nenhuma, é uma pessoa muito impressionada. Então surge uma comunicação através de algum outro instrumento e ele tem medo,
ou ele tem curiosidade, ou ele quer saber para quem que foi aquela comunicação, quem que é aquele espírito, qual a sua identidade, onde morou, com quem conviveu. São pessoas que não estão prontas a frequentarem trabalhos mediúnicos, não trabalhos de ordem elevada. Porque ali dentro eu não tenho que questionar. Este trabalho de supervisionar cabe aos dirigentes do trabalho. Eu tenho que me entregar, silenciar, confiar, respeitar, ajudar, equilibrar, orar, produzir. E não entrar num processo de indiferença, de ficar olhando no relógio se está na hora de terminar o trabalho, de ficar implorando passes. Ah, eu estou sentindo mal, eu quero paz, sabendo que eu estou num circuito de pensamentos, emoções e sentimentos, que eu preciso me equilibrar mentalmente, que eu tenho que estar bem fisicamente, que eu tenho que estar ali com propósito, com alegria, com desejo sincero. Aí eu consigo manter esse pensamento. Ah, mas eu não consigo ainda mantê-lo por 1 hora e meia, eu consigo mantê-lo por 5 minutos. Então eu percebo que ele está distanciando, eu trago ele de novo. Faça a minha oração, Senhor, me ajude a manter o meu pensamento aqui dentro, para que eu aproveite mais o trabalho, para que eu veja a experiência dos irmãos que aqui estão vindo e estão trazendo a experiência de vida e veja no exemplo deles aquilo que eu posso tirar para a minha vida. Eu possa silenciar as minhas expectativas, abrir o meu entendimento, para que a minha mente também possa ser uma instrumentalização da espiritualidade. Então, nesse exercício de se manter ali, de se colocar ali, eu vou entendendo o que que é aquele trabalho, a seriedade que ele tem. Por que que eu preciso me preparar? Por que que eu não posso sair correndo do trabalho, do trânsito, da dificuldade? Chega todo transpirado. E quando eu chego, aí eu quero cumprimentar todo mundo, porque eu não tenho o hábito de estar com essas pessoas. Eu quero saber como é que eles estão. E a pior coisa é você chegar diante de um trabalho mediúnico e falar: e você, como é que está passando? A pessoa já está ali afinizada para o trabalho, ela faz uma retrospectiva na vida. Ah, eu não estou muito bem, eu estou em dificuldade, eu estou com um filho com problema, a minha esposa está doente, meu companheiro está sem emprego. Eu baixei meu pensamento, meu nível de vibração, e já me comprometi com todo o processo da reunião. Dentro da reunião mediúnica não há cumprimentos, cumprimentos fora. Quando eu entro ali para dentro, eu entro em uma sala de cirurgia. Imagina se os médicos que estão ali prontos para fazer uma cirurgia começam a bater papo, começam a conversar. Eu sei que tem lugares que há profissionais que fazem isso, mas são profissionais de má qualidade, que acham que tem o domínio da situação e que nenhum imprevisto pode acontecer naquele momento, que não lhe tenha que dar o seu máximo, o seu foco. Naquele momento, nós estamos dentro de um trabalho de corpo e alma. Então, se tem muito tempo que eu não vejo as pessoas, eu chego mais cedo, e mais cedo a gente conversa, confraterniza. Mas eu entrei para dentro do trabalho, o trabalho também tem que entrar para dentro. Quantas vezes, nas pequenas experiências que eu tive, eu vi pessoas durante o trabalho virar para alguém que estava na organização: ah, lembrei de uma pessoa aqui que está doente, escreve o nome dela aí. Pronto, já complicou toda a organização. Se eu lembrei, ore para aquela pessoa, peça a Deus que atenda e silencie a mente novamente. É natural, pela falta de hábito que nós temos de controlar o pensamento, que ele fique ativo durante o trabalho. O que eu não posso e não devo é deixar que essa atividade atrapalhe o pensamento constante de aceitação. Ah, mas eu não sou médium. Os espíritos não comunicam por mim, mas o meu pensamento é um fator que pode contribuir para a reunião e que pode desestruturar todo o trabalho.
Tanto quanto lhes seja possível, devem os médiuns alimentar esse pensamento. Qual pensamento? O pensamento constante de aceitação ou adesão ao plano da entidade ou das entidades. O recurso condutor, sempre mais enriquecido dos valores de tempo e condição, sentimento e cultura, com alto entendimento da obra de benemerência ou educação a realizar. Então, quanto mais a gente tem esse conhecimento, melhor é a minha postura. Porque quantas vezes eu me senti cansado dentro do trabalho mediúnico e deixei que o pensamento estivesse mais do lado de fora do que do lado de dentro. Quantas vezes a gente está ali e está vendo aquilo ali como uma coisa mecânica, uma teatralidade de algumas pessoas, e a gente mentalmente acaba, ao invés de ajudar, empurra mais precipício abaixo. Então, o conhecimento, a aquisição de cultura, a aquisição de bons sentimentos, nos faz com que aquele trabalho tenha condições de uma sintonia melhor. Exemplo disso, qual o nível de espíritos que comunicam nos nossos trabalhos? Só sofredores? Às vezes, algum mentor de algum médium que não consegue trazer nada de novo, porque também é um espírito em condições medianas. Na Casa do Caminho, por exemplo, nós observamos as citações de Divaldo, os espíritos ligados ao trabalho mediúnico, antes do trabalho, fazem uma orientação para o trabalho. Os mentores da casa, eles vêm e falam, olha, hoje nós temos certa qualidade de espíritos que vão comunicar, e nós pedimos aos médiuns toda doação, sentimento, amor. E por que eles conseguem? Porque o grupo tem um campo mental que esses espíritos trabalham. É como se nós estivéssemos, já que estamos fazendo uma comparação com a corrente elétrica, nós tivéssemos aparelhos que funcionam a 220 volts e o nosso pensamento é apenas 110. É um pensamento inferior. Então, os aparelhos que estão ali, que precisam de uma voltagem maior, eles estão ali, mas não geram trabalho. Não encontram condutividade, não funcionam. Ao passo que, se a gente eleva a corrente, por isso que tinha esse nome nos trabalhos antigos, a corrente. O que é essa corrente? Corrente mental. Eleva ela com sentimento, com seriedade, com postura, com comprometimento, com conhecimento de causa. Aí sim começam outros equipamentos a funcionarem. Aí nós temos, por exemplo, o espírito que chega e se apresenta como diretor espiritual do trabalho e passa a orientar os médiuns, dar a eles confiança, segurança. Passa-se todos os espíritos programados pela espiritualidade, sem a interferência do pensamento daqueles que estão ali. Ah, então não quero frequentar mais trabalho mediúnico, porque eu ia na expectativa do trabalho atender a minha família, então esquece. Reunião mediúnica em casa espírita séria não tem essa função. Ah, mas a minha família está precisando. Deus está vendo. Os bons espíritos estão vendo. Eu me lembro da obra Loucura e Obsessão, que não é feita dentro de uma casa espírita. É um trabalho ligado à Umbanda. Mas é um trabalho que nos inspira pela seriedade, pela renúncia, pelo comprometimento dos médiuns com o trabalho, pela devoção que eles tinham, por abraçarem aquele trabalho como uma tábua de salvação. Então, nós temos ali um médium chamado Antenor, e ele era o médium mais responsável por aquele trabalho. Ele recebia naquele trabalho uma entidade que coordenava todas as outras que ali vinham. Ela era intitulada de emerenciana. E ele chega para o trabalho mediúnico, olha aquelas centenas de pessoas que frequentavam
que buscavam orientação, que buscavam algum tipo de consolo, e ele sente-se pequeno diante daquilo, porque ele também estava fragilizado. Ele estava sem emprego, era carpinteiro de profissão e não tinha trabalho. Ele deixou a esposa em casa, doente, com febre, sem recursos para comprar um remédio. Mas o comprometimento com o trabalho era tão grande que ele chega diante das imagens e das velas que ardiam, ele faz uma oração ao nosso Senhor e chora. Fala assim: Senhor, eu estou aqui para servi-lo. Cuide daquilo que eu não posso, que está fora do meu alcance. E se entregue, esquece dos seus problemas. Se entregue em atendimento. Aí a gente acha que ele é uma pessoa que devia primeiro estar vendo o seu lado financeiro. O Evangelho está escrito: buscai primeiro o reino de Deus, e tudo lhe será dado por acréscimo. Somos nós que não confiamos. Naquele momento que ele ora com tanta sinceridade e se entrega ao trabalho, a espiritualidade, na mesma hora, vai à sua casa, atende a sua esposa de forma espiritual, restituindo-lhe a saúde do corpo físico. Inspira outras pessoas que estavam ali a buscar-lhe o profissionalismo para que ele tivesse um rendimento, porque os espíritos também preocupam conosco. Os espíritos não vão nos deixar em condições de dificuldade, esperando de nós uma renúncia suprema para um trabalho mediúnico. Nós precisamos ter fé raciocinada, ser uma pessoa honesta, uma pessoa digna, porque ninguém morre de fome sendo honesto, sendo um trabalhador que coloca o seu profissionalismo sem buscar beneficiar-se com as migalhas da corrupção. Agindo dessa forma, não se preocupe, tudo é dado por acréscimo. Mas o comprometimento com a doutrina espírita, com o trabalho mediúnico é grande. Eu não vou deixar de ir na reunião mediúnica da minha casa, porque hoje eu tenho um compromisso social. Eu tenho um aniversário, tenho. Mas eu vou primeiro no trabalho mediúnico, depois eu vou aparecer no aniversário. Mas no aniversário eu tenho que ser o mais engraçado, eu tenho que beber até cair pelo chão, eu tenho que ter um comportamento totalmente fora da realidade. Então, eu não estou pronto para um trabalho mediúnico. Mas hoje que é a reunião mediúnica, tem um programa que eu quero assistir, só vai passar hoje. Programa que fica esperando por nós. O nosso programa é participar de um trabalho mediúnico. Então, ou eu tenho renúncia para faltar somente com aquilo que realmente é justificável, estar ali em dedicação máxima, plena, em pensamento voltado para o comprometimento, para o trabalho, para o crescimento, ou então, gente, realmente eu não estou pronto para frequentar uma reunião mediúnica. Necessidades de sintonia. Não se veja em nossas assertivas qualquer tendência à inutilização da vontade do médium, com evidente desrespeito à personalidade humana inviolável em seu livre-arbítrio. Anotamos simplesmente a necessidade de sintonia no trabalho das inteligências associadas para fins enobrecedores, porque, em verdade, os médiuns trazidos ao serviço de reflexão do plano superior, quer nas obras de caridade e esclarecimento, quer nas de instrução e consolo, precisarão abolir tudo que lhes constituam preocupações extras, tanto no que se refere à perda de tempo, quanto no que se reporte a interesses subalternos da experiência vulgar. Então, se eu quero participar, primeiro requisito, renúncia. Não, eu quero. É algo que eu quero me dedicar. Então, esse é o primeiro ponto. E não por exigência dos espíritos. Não é porque os espíritos me exigem isso. É porque eu quero participar. Benevolentes e sábios, em clima de responsabilidade, alegremente aceita. Então, não é aceitar com aquela tortura. Eu queria tanto ir no aniversário,
mas hoje eu tenho a reunião. Eu não aceitei com alegria. Vai para o aniversário e se desligue do trabalho mediúnico. E de trabalho voluntário na preservação e enriquecimento dos agentes condutores da sua vida mental, no sentido de valorizar a própria cooperação com a fé no bem e segura disposição ao sacrifício do serviço a efetuar-se. Naturalmente, estudamos no presente registro a mediunidade em ação construtiva e não o fenômeno mediúnico suscetível de ser identificado a cada passo, inclusive nos problemas obscuros de obsessão. É aquilo que a gente colocou lá atrás. Essa proposta é para um trabalho mediúnico de ordem superior, não para uma geração de fenômeno. Ah, mas na casa espírita fulano de tal, você vai lá, todo mundo recebe, orienta, faz isso, faz aquilo, ninguém tem compromisso com nada, ninguém tem, né, renuncia a nada por aquilo ali. Fenômeno. Isso vai ter em qualquer lugar, em qualquer época da humanidade você teve. Mas trabalho mediúnico superior, aonde nós temos? Onde nós temos uma reunião onde espíritos superiores participam. Porque eles vão largar a vida espiritual para estar presente conosco. E a gente não pode largar compromissos sociais extremamente vulgares para estar presente. Ah, mas é um aniversário da minha família, eu não posso faltar. Eu não vou faltar. Mas durante o trabalho mediúnico, eu vou estar ali no trabalho de corpo e alma. Não é estar ali contando os segundos para estar no compromisso social. Então, realmente, estar ali de corpo e não estar com a mente é uma resistência. Que o fluxo do pensamento vem e eu atrapalho todo o trabalho da espiritualidade. Isso, às vezes, nos assusta, né? Fala, nossa, então, é uma coisa muito difícil. Não é muito difícil. Primeiro, que o trabalho mediúnico em si, geralmente, se faz uma vez por semana. E, naquele momento, nós vamos estar presentes. Mas o trabalho mediúnico é a vida do médium. Então, na sua vida, ele vai começar a fazer melhores escolhas, ele vai começar a filtrar melhor o seu pensamento, a conduzir melhor nas induções que nós temos à nossa volta, a não se ficar flertando, né, com a inutilidade, com a perda de tempo, preocupar-se sempre em ser um bom instrumento. Então, quando ele chegar no momento do trabalho mediúnico, ele está naturalmente envolvido, naturalmente em sintonia com o processo maior. Mas se eu sou uma pessoa que quero viver uma outra realidade, com outros valores, com outras propostas, com outras diversões, com outras distrações, e acredito que no momento da reunião mediúnica, naqueles momentos iniciais, eu vou conseguir me desligar de tudo isso para ser um instrumento da espiritualidade, a nível de ser aproveitado pelos espíritos superiores, eu não vou conseguir. Eu posso gerar fenômenos. Eu posso até ser utilizado pela boa vontade no atendimento daqueles que estão do meu ponto para baixo, mas do meu ponto para cima. De forma. E aí eu passo a entender por que os espíritos superiores não comunicam nas reuniões que eu frequento. Porque o corpo mediúnico somado à minha pessoa e o meu pensamento ali dentro não favorece um campo de sintonia mais alto. É um campo de sintonia terra a terra, dentro da mediocridade do pensamento dos valores dos médiuns. Então, nós conseguimos atender bem aqueles que estão abaixo e suspirar a inspiração dos que estão acima, sem conviver com eles, porque no nosso campo de pensamento eles ainda não encontram uma porta aberta que lhes sejam agradáveis ao trabalho espiritual. Então, nós vamos parar nesse ponto, né? Essa semana temos muito aí que meditar para saber se realmente queremos o trabalho mediúnico ou se vamos nos preparar essa existência toda para que numa próxima
quando a bondade de Deus nos permitir estar novamente em contato com a doutrina espírita e termos novamente a oportunidade de conhecer e trabalhar nesse campo, o que é uma coisa incalculável, porque nós não sabemos o que trazemos no passado, que nos temos ainda que quitar em débitos. Se eu vou adiar, é uma responsabilidade de cada um de nós. Preferível for, né, seria se a gente pegasse todo esse conhecimento e aplicasse, a partir de agora, um novo aproveitamento da vida do campo da mediunidade. Nós vamos agradecer a Deus nesse instante, nesse momento em que encerramos mais essa reflexão, e pedimos ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe, que nós possamos, Senhor, meditar um pouco mais sobre essa proposta. Ela não nos tira as alegrias do mundo, nem nos faz viver uma vida como místicos. Ela apenas nos elucida que existem valores maiores na vida e que esses valores devem estar em evidência para aqueles que querem se consagrar a um trabalho mediúnico superior. Aqueles que querem entender a vida espiritual através da mediunidade. Conviver com os espíritos que nos aguardam após a nossa partida desta existência. Quem sabe, Senhor, amadurecidos cada vez mais com entendimento, possamos aos poucos formar grupos sólidos, grupos coesos, que querem, acima de tudo, vencer as suas próprias dificuldades no entendimento do trabalho para sairmos desta vida um pouco melhor do que entramos. Abençoe, Senhor, nesse instante os nossos companheiros do Lar Cristão Paulo de Tarso. Levai até eles o nosso sentimento, o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa vibração, para que, de onde estamos até lá, crie-se esse campo de pensamentos, esse campo de sintonia, levando a melhor energia possível ao restabelecimento da paz, da segurança, da saúde e da alegria. Abençoe-nos, Senhor, dai-nos uma semana vitoriosa que nos aguarda, de desafios e de posturas novas. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado a todos que permaneceram conosco durante a nossa reflexão. Semana que vem, vamos dar sequência ao nosso trabalho, antes que a